Fala galera, sou o professor Luiz de Filosofia, estou aqui para falar da segunda aula de Filosofia para o terceiro ano do ensino médio. Nós vamos continuar um pouco a falar das aulas anteriores e o nosso tema aí é desigualdade justa para o Platão aí, né, da obra República. Bom, é importante que a gente tenha clareza do seguinte, na aula anterior eu falei um pouco da divisão da alma, como que funciona para os gregos e para o Platão, e eu vou tentar mostrar como isso ocorre hoje na República para o Platão, né? O que é importante a gente ter clareza, né? Vamos falar um pouco da sociedade grega para vocês entenderem a estrutura. Nós temos a cidade de Atenas, por volta de 70 mil habitantes, né? E na cidade de Atenas, que era uma cidade-estado, né? Era promovida o sistema de regime político chamado de democracia, né? A democracia, ela é um sistema de política onde a maioria das pessoas as pessoas têm o direito a voto para decidir as questões políticas importantes da cidade, como se vai participar de uma guerra ou não e outros elementos, né? E a sociedade grega, então, para ser considerado cidadão, para fazer parte desse sistema grego de democracia, é importante que você tenha clareza de que a pessoa tem que ser cidadão grego de Atenas, no caso, né, da cidade-estado de Atenas. Ele tem que ser um cidadão livre, homem, ter posses, ou ser algum atleta, ou ser algum soldado da cidade, para ele poder fazer parte, né, do sistema aí político, certo? Mulher, adolescente, jovens, né, com menos de 18 anos, eles não tinham direito dentro da polis. É importante que vocês saibam que o sistema político era dividido em dois momentos, assim, né? Uma divisão era para discutir as questões de guerra, que eram os mais jovens que se dedicavam a essa questão, e as questões políticas da cidade, como melhorias e festas, etc., ficava a cargo dos mais velhos discutir, né? E o sistema era muito simples. Você tinha que ser bom em retórica, né? Que é a arte do discurso. Você ia até a ágora, no centro da cidade, você expunhava as suas ideias e as pessoas decidiam se a sua ideia era válida ou não, né? Era o sistema grego. E a sociedade grega, ela era dividida em três classes sociais, tá? Você tinha a classe dos guerreiros, que protegiam a cidade, a classe dos magistrados, que eram as pessoas sábias que faziam a política, e você tinha aí os artesãos, que era a classe mais pobre, né? O Platão, ele fala do mito dos nascidos da terra para tentar justificar por que tinha essas três classes sociais. E elas estavam associadas às questões do período de ouro da Grécia Antiga, onde eles afirmavam a seguinte ideia, de que uma pessoa, quando ela foi moldada no barro lá no seu primórdio, ela recebia também um pouco de pó de alguns metais para que a alma dela pudesse ser mais valiosa que outras. Então os mais puros aí, né, que eram os mais sábios, recebiam na sua natureza o pozinho do ouro. Para quê? Para que ele pudesse ser uma pessoa, além de sábia, ele não pudesse ser uma pessoa que ficasse aí com a concupiscência elevada, para que ele pudesse ser uma pessoa que não deixasse levar por valores para poder pregar ou ensinar. Você tinha aí aqueles que eram moldados na prata, né? E esses daí eram aqueles que eram cultivados para ser guerreiros e tal. E você tinha aí também o pessoal que era moldado no barro e no bronze. Eram as pessoas mais corruptíveis, que tinham muitas necessidades para se desenvolver, e teoricamente esses eram que eram nascidos aí mais pobres, né? Isso determinava a ordem da família dentro da sociedade grega, né? Porque você tinha lá a virtude que o grego ia desempenhar, que eles chamavam de areté, e aí essa virtude estava associada à classe social que você estava inserido, né? Então, se você era filho de artesão, provavelmente você ia receber a alma que a sua tendência da família recebeu aí, que é a alma com traços de bronze e tal. O Platão aponta o seguinte, eu falei para vocês da divisão da alma, e ele fala que a sociedade, para ela ser justa, ela tem que, cada ordem, cada classe social, ela precisa desempenhar bem sua função. Então, os artesãos devem trabalhar bem, os guerreiros proteger bem, e os magistrados
governar bem. O grande problema, segundo Platão, é que as pessoas elas precisam entender a natureza que elas estão para elas não cometerem equívoco e subir de classe e digamos assim, cometer corrupção, né? Cometer vícios. Por exemplo, segundo Platão, aquele que tem uma alma concupiscente ligada a esse princípio mais de bronze, é uma pessoa, por exemplo, que vai valorizar muitos prazeres, e se ela se atentar a subir uma classe social como por exemplo, a de um guerreiro, ela vai ser covarde. Ou se ela subir uma classe política, ela vai fazer muita coisa em benefício próprio do que o benefício do todo, né? Essa é uma justificativa do Platão para tudo isso, né? E isso vale para o guerreiro que em vez de se preocupar com as questões de organização, de segurança da polis, se ele subir numa classe de magistrado, ele vai querer ficar fazendo guerra e vai acabar desregulando todo o sistema político-econômico da cidade. Então, cada pessoa tem que desempenhar bem seu papel para ser justo. E o Platão vai dizer então que cabe à educação fazer com que o sujeito aprenda a lidar com a sua classe social e sua inclinação da alma. Olha, eu tenho que cultivar a minha razão para que eu saiba, porque é a razão que tem que determinar e equilibrar todas as minhas paixões internas, né? Tanto a minha concupiscência que está aqui na região erógena, né? dos púbios, né? Quanto a minha irascibilidade que está aqui na região do peito, quanto a minha razão, é a razão que vai determinar tudo isso, e é ela que vai entender qual a minha melhor inclinação. Se eu sou uma pessoa que tem uma inclinação melhor para ser artesão, então eu tenho que desempenhar bem esse papel. Eu não posso querer desempenhar outro papel. E segundo Platão, os únicos que conseguem ter um equilíbrio para se chegar a organizar uma polis e governar é aquele que tem uma iluminação maior, que na concepção dele é o filósofo, né? Você pode ver que hoje é totalmente distorcido, você não vê filósofos dentro da política, a gente vê pessoas que muitas vezes não têm uma estrutura tanto moral como acadêmica para poder lidar com os problemas do nosso país. E aí comete o que nós chamamos de corrupção. Vocês veem, isso aí é claro, é nítido para todo mundo. Não vou ficar adentrando nesse tema, mas só para vocês terem essa clareza aí de como Platão aponta. E o Platão aponta que uma sociedade justa é uma sociedade que deva existir essas classes sociais, mas que cada pessoa, através da educação, possa entender seu papel e desempenhar bem sua função. O Platão, ele foi o primeiro cara eu falo no Ocidente, a reconhecer que a mulher, ela poderia ter, né? Poderia, porque isso é o que ele pensa, mas não foi o que aconteceu na prática. Ela poderia ter uma estrutura de alma igual a de qualquer outro homem. Ela poderia desempenhar um papel de magistrado, por exemplo. Platão foi o primeiro a falar que, nesse sentido, não tem diferença entre homens e mulheres. Entretanto, não foi o que ocorreu, nunca aconteceu isso, né? Então, o Platão ele justifica essa ideia de cidade organizada, e ele dá um exemplo, né, de uma sociedade perfeita no qual essa organização acontece, que está no mito de Atlântida, né? Foi o Platão aí que foi o precursor dessa ideia de Atlântida aí, né? Então, eu queria agradecer, né, pelo espaço. E queria pedir aí para que quem curtir aí, dá um like, inscreve no canal para vocês continuarem acompanhando os próximos vídeos, aponta no sininho aí para vocês poderem receber. Toda semana, na segunda-feira, eu estarei aqui lançando novos vídeos, espero que vocês estejam curtindo bastante. Valeu, galera, vejo vocês no futuro. É nóis!